Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Konosuba, God's Blessing on this Wonderful World, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Spirit Sage 124. Links na descrição do vídeo. A visão de um shinobi sobre este mundo maravilhoso. Capítulo 34. Espíritos da Neve, os Arautos da Morte. Bem-vindo ao mundo entre a vida e a morte, Satou Kazuma-san. Kazuma piscou, sentindo uma forte sensação de déjà vu. Onde ele já tinha ouvido aquelas palavras? Ah, é verdade. Quando ele conheceu Aqua, ela disse exatamente as mesmas palavras. Mas a pessoa sentada à sua frente não era Aqua, o que significava que ela ainda estava viva. Certo? A mulher sentada à sua frente tinha longos cabelos brancos e um rosto em formato de coração, com olhos que carregavam um toque de tristeza. Eu sou a deusa Ares. Lamento ser a portadora de mais notícias, mas você morreu em sua missão de libertar o mundo do Rei Demônio. Sinto muito que você tenha passado por tantas dificuldades, Kazuma-san. Ares disse isso e baixou a cabeça em sinal de respeito para com o aventureiro. Hã? O que é isso? Isso não parece nada com a última vez. Essa deusa é realmente legal. Kazuma pensou e olhou em volta, percebendo que estava no mesmo quarto completamente escuro da última vez. Mas espere. Ele morreu? Como ele? Mais cedo. Espíritos da neve. Estamos caçando espíritos da neve. A voz de Naruto, carregada de raiva, ecoou pela paisagem coberta de neve. Ele vestia seu traje de aventureiro pela primeira vez desde que retornara da Vila da Magia Carmesim, composto por uma camisa preta, calças e um colete chunin. Isso significava que ele estava pronto para a batalha. Naruto. Estou ficando entediada com todos esses fracotes. Você precisa se livrar desses idiotas e obrigar aquela mulher na guilda a deixar você fazer aquelas missões difíceis sozinho para que eu possa me divertir. Sinto muito, Kurama. Mas preciso obedecer às regras deste lugar se quiser fazer a diferença no mundo. Em breve encontraremos oponentes mais fortes, eu prometo. Naruto pensou em sua besta de cauda, mas estava na mesma situação que a raposa. Por mais divertido que fosse passar um tempo com seus novos amigos, seu shinobi interior ansiava por um desafio. Mas uma pequena bola de neve branca com um rosto caricato flutuou perto do Jinchuriki irritado, e sua reação imediata foi dar um peteleco nela, o que resultou na dissipação instantânea do espírito da neve. Um monstro tão fraco. Qual era o objetivo de matar essas coisas? Por que você está reclamando? Os espíritos da neve são fáceis de capturar e, como derrotá-los diminui o número de dias de inverno, eles valem muito dinheiro. Além disso, se ficarmos com alguns, podemos adicioná-los às nossas bebidas no verão para uma bebida gelada. Aqua disse enquanto perseguia uma fada da neve solitária com uma rede nas mãos. Por causa das temperaturas mais frias, ela estava usando um casaco branco por cima de suas roupas habituais, além de um chapéu branco. Não acredito que estou dizendo isso, mas Aqua tem razão. Fico me perguntando por que os outros aventureiros não estavam brigando por essa missão. Kazuma comentou enquanto derrotava seu terceiro espírito da neve com facilidade. Ele estava usando suas roupas normais de aventureiro, com a adição de um casaco com capuz para se proteger da neve. Em relação à missão, ele imaginou que provavelmente tinha algo a ver com uma combinação da temperatura mais fria e o fato de que a maioria dos aventureiros ainda tinha muito dinheiro sobrando da recompensa de Dullahan. Mesmo assim, Kazuma achou difícil acreditar que uma missão tão fácil e bem remunerada permanecesse no quadro de solicitações por tanto tempo. Bom, mais recompensas para ele.
Naruto se virou para Darkness e viu que a garota estava tremendo levemente. O que era de se esperar, já que ela ainda estava vestindo apenas o que Kazuma apelidou de seu traje de escritório, juntamente com um suéter curto laranja sobre a blusa. Ela estava claramente mal vestida. Naruto aproveitou a oportunidade para ser gentil com a garota. Ei, escuridão? Se você estiver com muito frio, pode usar minha jaqueta. Sem problemas. A escuridão respondeu com firmeza, interrompendo a outra loira no meio da frase. Naruto desanimou. Eles estavam viajando juntos há algumas horas e ele ainda não tinha conseguido puxar conversa com o cavaleiro. Está um pouco frio, mas isso por si só já é. Asterisco suspiro asterisco, asterisco suspiro asterisco. Darkness disse com um leve rubor no rosto, enquanto soltava algumas respirações irregulares. Tudo bem. Naruto coçou a cabeça, confuso. Isso significava que Darkness gostava de sentir frio? Ele presumiu que fosse apenas mais uma de suas peculiaridades estranhas. Imagino que a temperatura corporal de um pervertido corresponda aos seus pensamentos picantes. Kazuma pensou enquanto encarava seu companheiro desamparado com uma expressão impassível. Mas fico feliz que tenhamos aceitado a missão de subjugação dos espíritos da neve. Acho que você vai se divertir, Naruto. Darkness se virou para o shinobi e disse, sua respiração ofegante voltando repentinamente ao normal. Ei! Já nos esquecemos do motivo pelo qual viemos aqui. Vamos ver quem consegue destruir mais espíritos da neve com sua magia de explosão, Naruto. Megumin se intrometeu quando não aguentou mais tantas distrações. Ela vestia um macacão preto, semelhante à pele, e um poncho felpudo vermelho e branco com capuz que a protegia do calor. Não foi para isso que viemos aqui. Por que vocês estão colocando essa competição inútil como prioridade máxima? Estamos endividados aqui, sabiam? Kazuma retrucou, mas guardou seus pensamentos para si, pois sabia que Megumin não se comoveria nem um pouco. Quando se tratava de magia de explosão, aquela garota ignorava tudo mais. Suas dívidas estavam incluídas. Assim, ele não participaria de suas competições infantis. Certo, eu aceito seu desafio, Megumin. Quem matar mais espíritos da neve com magia de explosão vence. Mas vamos tornar isso um pouco mais interessante, que tal? O vencedor fica com a parte da recompensa do perdedor. Naruto declarou, apontando para a garota mais nova. Aceito. Megumin disse animadamente, sem pensar duas vezes, fazendo com que o sorriso do shinobi se alargasse ainda mais. Vamos lá, Megumin. Mostre a essa autoproclamada ninja por que as pessoas te chamam de garoto explosão. Kazuma vibrou com seu companheiro de equipe aos berros. Nossa, como esperado de alguém chamado Kazu Trash. Você não tem vergonha? Aqua comentou enquanto encarava a Kazu Trash como se ele fosse exatamente o que o nome sugeria, o que irritou Kazuma profundamente. Não quero ouvir isso de você, sua falsa deusa. Agora cale a boca e continue trabalhando para que possamos pagar sua dívida. Kazuma respondeu rispidamente, e os dois começaram a discutir. Deixando de lado a plateia barulhenta, vamos começar. Claro que, como usuário mais experiente do Explosion, eu vou começar novamente. Megumin declarou. Em sua mente, ela precisava dar o exemplo para sua Koa em magia de explosão. Apontando seu cajado para uma multidão considerável de espíritos da neve, a demônio carmesim entoou o feitiço que passou a vida inteira memorizando. Correntes escuras de mana começaram a girar ao seu redor enquanto ela reunia a quantidade necessária de mana na ponta de seu cajado. Ao perceber que a garota estava prestes a explodir, Kazuma parou de discutir com Aqua e se escondeu atrás de Darkness para se proteger. Explosão! Bum!
A detonação evaporou completamente os espíritos da neve, juntamente com uma grande porção da neve ao redor, bem como a terra abaixo dela. Está vendo aquilo? Uma verdadeira explosão. A voz abafada de Megumin soou enquanto ela estava deitada de bruços na neve. Aquilo foi uma explosão, não aquela bomba trapaceira que o Naruto usou na primeira competição deles. Uma explosão tinha que vir da alma, sem ajuda externa. Canalizada com a própria mana e refinada com sangue, suor e lágrimas. Tinha que ser magia de explosão. Caso contrário, era uma farsa. Essa foi a conclusão a que Megumin chegou enquanto lançava maldições, analisando os resultados da competição em seu quarto. Kazuma caminhou até o mago e se agachou. Você está bem? Sim, consegui 8 deles, e também subi de nível. Megumin murmurou algo, sentindo-se prestes a adormecer devido à exaustão de mana. Mas se obrigou a permanecer acordada, pois precisava testemunhar a magia explosão de outra pessoa mais uma vez. Naruto sorriu enquanto observava Kazuma colocar Megumin nas costas para que ela pudesse assistir. Apesar de sua personalidade explosiva, ela era apenas uma criança. Uma criança apaixonada por magia de explosão. Mas aquele garoto zombou da pobre Yunin durante a maior parte da infância delas, então chegou a hora da vingança. Explosão! Após entoar seu feitiço, Naruto gritou e disparou a esfera de mana condensada em direção a um grupo recém-formado de espíritos da neve. Bum! Assim como da última vez, a combustão não foi tão impressionante quanto a magia explosão da Megumin. Mas ainda assim foi forte o suficiente para fazer a terra ao redor deles tremer por alguns segundos. Tirando seu cartão de aventureiro, Naruto murmurou pensativo enquanto examinava a parte do cartão que mostrava o que ele havia batido recentemente. Logo abaixo do urso de um golpe que ele havia matado no dia anterior e do espírito da neve que ele simplesmente eliminara com um estalo, ele riu ao ver que estava a apenas 2 espíritos de igualar o número de mortes de Megumin. Incrível! Lembro-me de Megumin forçando Naruto a aprender magia de explosão, mas pensar que ele ainda consegue ficar de pé depois de usá-la. Ele nem é um membro do clã da magia carmesim. Darkness ficou maravilhada ao perceber que Naruto não demonstrava nenhum sinal de que iria desmaiar. Ela já achava impressionante o fato de ter conhecido alguém, Megumin, que conhecia magia de explosão, quanto mais usá-la. Mas ali estava um ser humano que não só conhecia magia de explosão, como também conseguia usá-la sem sofrer com a exaustão de mana. Hehe. Você acha? Naruto disse, coçando a nuca sem jeito. Ele não sabia por quê, mas aquele elogio realmente o havia animado. O frio já não o incomodava mais. Se eu tivesse escolhido a classe de Arquimago, poderia ter aprendido magia de explosão com facilidade. Mas essa magia é muito rudimentar para mim, que sou elegante. Aqua gabou-se enquanto enchia uma garrafa de vidro com mais um Snow Sprite que havia trazido. Com essa lamentável desculpa de inteligência, Arquimago estava fora de questão. A própria recepcionista-chefe, Onei-chan, disse isso. Kazuma pensou, encarando com pena a desamparada sumo-sacerdotisa de seu grupo. Era lamentável como ela conseguia demonstrar tanta confiança, mesmo tendo uma inteligência e sorte tão deploráveis. Ignorando o discurso desconexo de Aqua, Naruto retomou sua posição de luta. Se você achou isso impressionante, Darkness, então veja isto. Mirando nos pobres espíritos da neve que se reagrupavam pela terceira vez, ele entoou seu feitiço mais uma vez. Explosão! Bum! O campo coberto de neve tremeu pela terceira vez quando o terceiro disparo da explosão erradicou os indefesos espíritos da neve. Naruto soltou um suspiro de alívio antes de se virar para os rostos chocados de Darkness e Aqua. E aí, que impressionante! Eu poderia disparar uma terceira se quisesse, mas já matei mais do que a Megumin. O quê? Esse segundo gol não conta.
Eu ganhei essa partida de forma justa e limpa. Megumin gritou em negação por trás de Kazuma, fazendo o rapaz estremecer ao ouvir a voz aguda de sua carga gritando diretamente em seu ouvido. Ao que parece, a pequena senhorita maníaca por explosões mordeu a isca. Ah, é mesmo? Se não me engano, as regras desta partida exigiam que eu usasse apenas magia de explosão. E foi o que fiz. Você não disse que eu não podia usá-la 2 vezes, disse? Naruto perguntou, encarando o demônio carmesim com uma expressão inocente. As orelhas de Megumin ficaram vermelhas quando ela percebeu seu erro. Ela não especificou as regras, então Naruto aproveitou o entusiasmo dela para uma revanche. Ela tinha sido enganada. De novo. Naruto se virou para Darkness para ver sua reação, mas teve que dar um passo para trás quando ela apareceu de repente bem na sua frente. Ele podia sentir sua respiração quente e ofegante bem de perto. Naruto, isso foi incrível. Pensar que você conseguiu usar uma versão mais fraca da magia explosão da Megun. 2 vezes. Se algum dia precisar de um parceiro para testar a força da sua magia, é só dizer. Não, eu insisto que me peça. Assim que quiser. Por que ela estava tão perto? Ou melhor, será que ela estava pedindo para ele usar magia de explosão nela? Sentindo-se sobrecarregado, Naruto deu um segundo passo para trás. Mas Darkness avançou, seus grandes olhos azuis encarando os dele com expectativa. A cada passo que ele dava, a mulher o acompanhava. Será que ela não conseguia entender a indireta? Não sei como me sentiria usando magia de explosão em um amigo. Eu insisto. Darkness falou num tom mais sério. Um tom que deixava pouca margem para recusa e colocava o shinobi numa situação delicada. Kazuma suspirou. Ele tinha a sensação de que esse seria o fim. Mas Naruto era realmente astuto. Ele se encaixava muito bem com esses desajustados. Talvez ele tentasse trocar de festa com o cara? Ele se dava bem com Dust, já que eram amigos de copo e compartilhavam a dor de estar em uma festa com aqueles três. Aquela tal de Cecília era como outra Aqua, mas Kazuma achava que conseguiria lidar com isso. E então tinha Yunion. Trocar de partido parece uma ótima ideia agora. Além disso, seus filhos problemáticos estariam mais seguros nas mãos de Naruto do que nas dele. Ei, não gostei da sua expressão facial. Tem algo nesse sorriso que está me irritando. Megumin disse isso ao perceber a expressão de Kazuma. Você deve estar enganado. Eu só penso na segurança dos membros do meu partido. Kazuma respondeu depois de endireitar a expressão facial, fazendo todo o possível para evitar o olhar penetrante da garota. Pirralho, prepare-se. Estou sentindo fortes emoções negativas vindo em sua direção. Kurama fez um alerta repentino. Hã? O que você quer dizer? Naruto perguntou, mas antes que pudesse obter uma resposta, Darkness gritou de repente. Está aqui! O cruzado disse isso e apontou para além do shinobi, na direção da distância. O que tem aqui? Kazuma perguntou, e uma sensação grave invadiu ao ver uma grande névoa descendo a montanha. Quase parecia uma avalanche, mas a ausência de som tornava a situação ainda mais sinistra. Naruto também se virou e pôde sentir uma forte intenção assassina no centro da nuvem de neve. Algo estava por vir, e era algo forte. Kazuma, Naruto, é por isso que os aventureiros não aceitam a missão de subjugação dos espíritos da neve. Aqua começou a explicar e, vendo que tinha a atenção de ambos, continuou. Ele é o mestre dos espíritos da neve, e o fato de os termos eliminado invocou. O Shogun do Inverno. A escuridão terminou quando ela desembainhou sua espada larga, o que lhe rendeu um bico da deusa por ter seu momento de destaque roubado.
A névoa os envolveu e o monstro tornou-se visível. O termo monstro parecia inadequado, pois o Shogun do Inverno tinha a aparência de um samurai. Ele vestia uma armadura de samurai que parecia feita de gelo puro, e uma espada azul gélido estava embainhada em sua cintura. Mesmo usando o capacete, eles perceberam sua fúria pela aura hostil que emanava. Que emocionante! O Shogun do Inverno é um alvo com uma recompensa altíssima, comparável à de um general do exército do Rei Demônio. Disse Darkness, enquanto empunhava sua espada com expectativa. O Shogun do Inverno, hein? Perfeito! Naruto pensou e puxou uma faca de seu coldre de perna. Essa seria a luta mais difícil desde que chegará a este mundo, e ele com certeza iria apreciá-la. Kazuma, você já teve que lutar contra o Dullahan, então fique para trás. Eu fico com a minha vez. Com prazer. Kazuma respondeu e carregou Megumin até Aqua, que estava mexendo nos potes que continham os espíritos da neve que ela havia capturado. Você não precisava dizer duas vezes para ele ficar para trás em uma luta na qual ele não tinha a menor chance. Desculpe, escuridão, mas já que você não tem sua armadura, provavelmente deveria. Naruto começou a dizer para Darkness recuar com os outros, mas parou no meio da frase ao ver o estado em que a garota se encontrava. Darkness estava com o rosto corado e respirava com dificuldade. Parecia que tinha acabado de correr uma maratona. Ei, você está bem? Não. Claro que não estou bem. Esse monstro está prestes a me capturar e usar sua posição como Shogun para fazer o que quiser comigo. A escuridão gritou, pegando o ninja de surpresa. Como é que é? Vou resistir a ele no início, mas a força dele provavelmente vai superar a minha e eu vou ser humilhada. Asterisco suspiro, asterisco asterisco suspiro, asterisco não sei se estou pronta. Darkness disse com um sorriso insano no rosto, sua respiração ofegante ficando cada vez mais profunda a cada palavra que saía de sua boca. Naruto ficou tão surpreso que deixou cair sua faca, pois só conseguia encarar Darkness com um olho tremendo. De onde vinha toda essa bobagem? Não, o que Naruto queria saber era por que ela estava dizendo tudo aquilo com um sorriso no rosto. O monstro ia abusar dela. Por que diabos ela pensou isso? Então a ficha caiu. De repente, Naruto percebeu o verdadeiro significado por trás dos avisos de Kazuma e Daichi. Era verdade que Darkness era um pouco estranha, e ele estava disposto a aceitar isso. Mas ela era mais do que isso. Agora mesmo, ela parecia ansiosa para ser molestada por um monstro. Essa era a verdade por trás do sorriso que o incomodava. Assim como Aqua, essa garota era um caso perdido. Naruto. Escuridão. O Shogun do Inverno é bondoso. Então, se nos prostrarmos e implorarmos por perdão, ele nos poupará. Aqua explicou enquanto libertava todos os espíritos da neve que havia capturado, e então prostrou-se na neve. O que, por si só, já era surpreendente, considerando a personalidade da garota de cabelos azuis. Com seu senso de orgulho distorcido, ninguém imaginaria que ela se curvaria a alguém. Muito menos a um monstro. De jeito nenhum. Não vou deixar um monstro tão forte escapar. Naruto recusou e pegou sua faca da neve antes de atacar o Shogun do Inverno. Ele realmente precisava extravasar agora. Soltando um grito de guerra, Naruto cravou sua arma na armadura com a intenção de perfurá-la. Mas, para sua surpresa, a faca foi desviada sem causar dano. Se ele não soubesse, teria pensado que a armadura era feita de diamantes em vez de gelo. Mas os diamantes não eram indestrutíveis, e essa armadura de gelo não era exceção. O Shogun do Inverno agarrou o punho de sua espada e moveu-a com um movimento rápido, seguido por um estalo áspero. Naruto virou a cabeça bruscamente para trás a tempo de evitar a decapitação,
e mesmo assim, alguns fios de seu cabelo foram cortados. Como era de se esperar de um samurai monstro, seu saque foi rápido. Mas não rápido o suficiente. Naruto canalizou o chakra de vento em sua faca, fazendo-a brilhar em um azul intenso. Se ele quisesse atravessar a armadura daquela coisa, precisaria de mais poder de perfuração. Circulando em torno do Shogun do Inverno num turbilhão de velocidade, Naruto avançou para cortar sua armadura. Ao que tudo indicava, o monstro ainda não o havia reconhecido como uma ameaça, visto que seu ataque anterior havia falhado, pois se virou para encará-lo, mas nem sequer se deu ao trabalho de bloquear o ataque iminente. Grande erro! A faca aprimorada pelo vento conseguiu cortar a armadura do Shogun do Inverno, surpreendendo a criatura. Eu tinha me esquecido que o Naruto era forte. Voltem, espíritos da neve. Preciso que vocês resfriem minhas bebidas. Vendo que a luta estava lentamente virando a favor de Naruto, Aqua se apressou para recapturar os espíritos da neve que havia libertado. Kazuma suspirou com as travessuras de Aqua. Do que aquela garota estava falando sobre vergonha mais cedo? Mas Naruto era realmente forte. Isso o deixava com inveja, ao pensar que ele também poderia ter sido assim, se não tivesse escolhido aquela coisa que estava perseguindo os espíritos da neve. Mas ele também estava feliz por Naruto estar ali, e só conseguia imaginar o que teria acontecido se o rapaz não estivesse. Vá! Kazuma-san! Socorro! É o abominável Homem das Neves! De repente, Aqua gritou, e Kazuma se virou para vê-la correndo em sua direção com lágrimas nos olhos. O que você é? O que é isso? Os olhos de Kazuma se arregalaram ao ver uma besta branca e peluda sair da floresta próxima. Claro que outro monstro poderoso tinha que aparecer justo agora. Com Darkness e Naruto ocupados com o Shogun do Inverno, e Megumin já tendo usado sua magia de explosão hoje, eles estavam indefesos. Seu primeiro instinto foi correr em direção a Naruto e implorar para que ele usasse aquela coisa brilhante, mas ele parou depois dos primeiros passos e Aqua passou voando por ele. Espere. Se eu fugir agora, vou depender do Naruto e da habilidade quase trapaceira dele de novo. Esta é a minha história. Se eu quiser ficar mais forte como todos aqueles heróis de mangá e anime, preciso desafiar probabilidades impossíveis. Com uma mentalidade renovada, Kazuma colocou Megumin, que ainda brincava de gambá, na neve e se virou. Para ficar cara a cara com o abominável Homem das Neves. Grooi! Já! Ah! Isso mesmo! Kazuma gritou de repente e pulou de pé, assustando a deusa de cabelos brancos. Oh, desculpe, Eri-sama. Acabei de me lembrar de como morri. Aquela Aqua estúpida e inútil, me deixando para trás para lidar com aquele monstro forte. Sim. Obrigada por cuidar do meu senpai. Eris disse com um sorriso agridoce no rosto. Com certeza eu cuidei dela. E o que eu ganho em troca? Reclamações. Dívidas. E agora a morte. Kazuma latiu antes de se jogar de volta na cadeira e cruzar os braços. Então, já que sua missão resultou em fracasso, presumo que você desejará reencarnar no Japão. Eris perguntou, pois essa geralmente era a primeira coisa que as pessoas pediam quando morriam neste mundo. Considerando o comportamento de Kazuma ao falar sobre suas experiências, sua escolha parecia óbvia. Sim, por favor. Honestamente, aquele mundo era só problema. Primeiro eu tinha que me matar de trabalhar só para ter comida no prato. Mas aí comecei a dar de cara com encrenqueiros, um atrás do outro. Um mago que só podia usar um feitiço por dia, um ninja falastrão que se dizia trapaceiro e, por fim, uma cavaleira masoquista que não conseguia nem empunhar uma espada para salvar a própria vida. Kazuma levou alguns segundos para recuperar o fôlego.
Ele se sentiu mal por estar desabafando na frente daquela deusa tão bondosa, mas sentia que ela era a única que ouviria seus problemas e o levaria a sério. Ele olhou para Ares e a viu sorrindo tristemente, e foi então que percebeu que, em algum momento durante seu desabafo, havia começado a chorar. Hã? Que estranho! Após dar ao menino alguns segundos para se recompor, Ares falou suavemente. Apesar de todas essas dificuldades, você aprendeu a amar esse mundo e todos nele. No fundo, você é uma pessoa bondosa, Kazuma-san. Eri-sama. Kazuma olhou para os próprios pés. Parecia que Ares o tinha decifrado completamente, não é? Como se espera de uma verdadeira deusa. Era verdade, ele havia se afeiçoado àquela cidade dos iniciantes. Os operários da construção civil, a guilda dos aventureiros, os aventureiros barulhentos, a recepcionista-chefe, Onae-san, com os seios que pareciam prestes a saltar para fora a qualquer momento, a loja de magia defeituosa do Viz, Dust, Darkness, Megumin e até mesmo Naruto. Então, Kazuma-san, está pronto para reencarnar? Ares perguntou quando viu a expressão de satisfação no rosto do menino. Sim, Eri-sama. Mas, se me permite a ousadia de perguntar, eu gostaria de voltar a ser um menino. Acho que consigo fazer isso. Bem, então, vamos. Ah, e se for possível, eu quero nascer em uma família rica. Eu não acho que consigo. Oh, oh, oh. E eu quero uma irmãzinha fofa que me chame de Moni-chan. Eris ficou em silêncio e forçou um sorriso enquanto Kazuma continuava se empolgando com seus pedidos. Por que não era fácil se despedir de todos os humanos que morriam? Certo, acho que isso basta. Estou pronto para ir agora, Eri-sama. Kazuma assentiu brevemente com a cabeça. Ele sentiria falta daquele mundo de fantasia caótico, mas preferia uma vida muito mais segura no Japão. Ares assentiu com a cabeça e tirou alguns papéis do nada. Então, boa sorte na sua próxima vida. Kazuma. Kazuma, você pode me ouvir? A voz estridente de um certo sumo sacerdote ecoou repentinamente de cima deles. Aqua-senpai. Ares entrou em pânico ao ouvir sua companheira deusa, e os papéis que tinha nas mãos se espalharam por todo o chão de azulejos. Aquela Aqua. Mesmo quando estou prestes a renascer, ela ainda encontrou um jeito de quebrar o clima. Kazuma pensou, com uma sobrancelha ligeiramente arqueada. Cala a boca. Não vou voltar. Mande lembranças a todos. Assim que ele pensou que finalmente tinha calado a garota, Aqua voltou com tudo. Ah! Que bobagem você está falando! Olha, eu curei seu corpo para que você possa voltar agora. Ares deveria estar lá, certo? É só dizer para ela abrir o portão. Aqua-senpai, você sabe que isso é contra as regras. Eris disse em tom humilde. Ei, Aqua. Eri-sama disse que é contra as regras me mandar de volta. Então é isso. Tchau. Kazuma encaminhou a mensagem com um tom definitivo. Ele estava prestes a pedir a Eris que o enviasse para sua nova vida de lazer, mas Aqua parecia não estar nem um pouco disposta a isso. Essa garota está mesmo recusando um pedido do seu senpai? Que triste. Dane-se as regras. Volte logo para cá, sua Nea ingrata. É assim mesmo que uma deusa deveria falar sobre as regras do céu? Além disso, não se deixe enganar pela aparência dela. Eris usa plástico nos seios. Os olhos de Kazuma imediatamente se voltaram para o peito de Eris, fazendo a deusa soltar um gritinho de surpresa. Seus seios eram bem grandes. Talvez não tão grandes quanto os de Darkness ou Viz, mas ainda assim eram enormes. Será que eram mesmo acolchoados? Não que ele se importasse.
A Aqua-senpai. Eris entrou em pânico ao tentar esconder os seios dos olhares lascivos de Kazuma, confirmando as suspeitas do garoto. Seriamente. Agora que você sabe. Ei, Megumin. Pare. O que você está fazendo com o corpo do Kazuma? Pare de escrever isso. Ei. O Naruto também. Desculpe, Kazuma, eu não posso impedi-los. Ao ouvir a voz desesperada de Aqua, Kazuma começou a suar. Ei, o que vocês estão fazendo com o meu corpo? Respeitem os mortos, seus dois. GRRR. Tudo bem. Eu volto. Kazuma rosnou e se virou para Eris, que parecia prestes a chorar. Só a Aqua mesmo para fazer uma garota tão fofa chorar. Muito bem, Eris-sama. Mudei de ideia. Ainda tenho que dar um jeito em alguns idiotas antes de bater as botas. Tudo bem, sem problemas. Eu entendo. Eris finalmente cedeu e recuperou sua compostura. Ela realmente era a personificação do que Kazuma imaginava que uma deusa deveria ser. Como Aqua se atreveu a implicar com esse ser perfeito? Vou abrir o portão só desta vez, mas apenas porque a Aqua-senpai pediu. Vai ser o nosso segredinho. Eris disse com uma piscadela, e Kazuma sentiu seu coração palpitar. Que sensação era essa? Era algo que lhe faltava durante suas aventuras no mundo da fantasia. Claro! Como pude ser tão estúpida? Esta é a presença de uma heroína. Uma de verdade. Assim que Kazuma teve esse pensamento, um feixe de luz familiar projetou-se sobre seu corpo e ele começou a flutuar para cima. É Eris-sama. Antes de ir, posso lhe perguntar uma coisa? Claro, pode prosseguir. Qual é o seu tipo? Kazuma perguntou ansiosamente, e os olhos da deusa se arregalaram um pouco. Acho que alguém que seja gentil. Eris ponderou enquanto o menino continuava a subir cada vez mais alto. O sorriso de Kazuma se alargou. Ela já o havia chamado de pessoa gentil, então talvez ele tivesse uma chance. Ah, e trabalhador. Como seu amigo, Naruto. Eris terminou mostrando a língua, destruindo instantaneamente as esperanças do garoto. Que droga! E assim, Kazuma Satou retornou ao mundo dos vivos. Interface, um encontro marcado para esta Sucubo Loli. Dasti caminhou até um certo café que vinha frequentando ultimamente. Apesar da placa na porta de entrada dizer fechado, ele entrou sem hesitar. Ei, Loli Sucubo! Você está aí? Tenho uma proposta para você. SHHH. Eu já disse para você parar de me chamar assim. E se as pessoas ouvissem? Uma jovem de cabelos curtos, em tons de branco e rosa, e figura franzina, correu para a frente da loja. Desculpe, vou tentar evitar fazer isso. Enfim, sobre aquela proposta, preciso da sua ajuda novamente. Dasti disse isso enquanto acenava fingidamente pedindo desculpas, o que fez a menina fazer beicinho. Por que eu te ajudaria depois do que aconteceu com aquele cara, Mitsurugi? Achei que íamos morrer quando ele descobriu que eu era uma súcubo. Não acredito que deixei você me convencer a te ajudar. A súcubo Loli disse com um suspiro pesado. Ei, isso foi um bom treino para suas habilidades de súcubo. Mas esqueça isso, porque este treino será ainda melhor. Preciso que você seduza alguém para mim. Dasti disse de repente, ignorando o fato de que quase os matou em seu último plano, como se isso não tivesse nada a ver com a situação atual. Por que não tinha? A garota hesitou, claramente ofendida por suas palavras. Só porque sou uma súcubo, não significa que saio por aí seduzindo homens aleatórios.
O nome dele é Naruto e eu preciso que você... Eu farei isso. A Sucubo entrou em cena bruscamente, mudando completamente de atitude. Dasti piscou, surpreso com a reviravolta repentina dos acontecimentos. Bem, isso foi fácil. Pensar que ele havia bolado várias outras maneiras de convencer a garota a aceitar seu plano. Mas ele pensava que era apenas a recepcionista Sucubo que era obcecada pelo chefe. Será que eram todas elas? Que sortudo! Certo, ótimo. Mas precisamos arranjar um nome para você, porque o chefe não sabe o que significa o termo loli por algum motivo. Na verdade, é bastante problemático para um demônio revelar seu nome. A jovem súcubo disse com uma expressão preocupada. Como disse certa vez um grande homem que conheço, você fica muito mais charmoso, quando está em silêncio. Aliás, estou me referindo a você. Dasti disse isso e cutucou levemente a testa da menina. Bem, elogios não te levarão a lugar nenhum. A garota franzina respondeu enquanto segurava suas bochechas rosadas, optando por lançar olhares tímidos na direção do rapaz. Ao que parece, ela interpretou mal essa frase, pensando ser apenas um elogio à sua aparência. Dasti suspirou. Essa garota era fácil demais, bastava um elogio e ela estava fisgada. Pena que ela não era o tipo dele. Ele preferia garotas como a recepcionista Sucubo, não pirralhas magrelas com tanquinhos no lugar dos seios como essa loli Sucubo. Mas tudo bem, essa garota será útil em seu plano. Agora ele só precisava esperar Naruto voltar para casa.